senti, quando o Sr. Lazar morreu, que Dona Geni, naquela dedicação de documentar as obras do Sr. Lazar, as que não estavam assinadas, e fazer esse trabalho, que ela ficava até 3 da manhã, 3h30, com o Luiz Osaka, trabalhando aqui nesse museu, aqui no ateliê. E a gente sabia, porque estava do outro lado, né? E ela ficava catalogando toda a obra. Eu fui em várias montagens ou desmontagens, porque eu vinha daqui de avião e às vezes voltava ou ia com a Dona Geni, porque a Dona Geni não andava de avião. Então, acontece que quando terminou a última exposição, nós fomos, eu fui com... Os quadros foram para Firenze, porque o professor Bardi conseguiu, na quinta do Chateaubriand, perto de Firenze, um local onde a gente poderia abrir todas as caixas e conferir para ver como é que estavam os quadros, se tinha necessidade de restauro. Essa foi a minha última etapa, que eu fui ajudando ainda, também foi quando voltaram as obras, né? E eu ia todos os dias, eu fui com o Oscar, mas quem ia mesmo, mexer mesmo para verificação da saída das obras, que saíam das caixas e voltavam para as caixas certas, né? Porque às vezes estavam até erradas. Então, essa conferência eu fiz durante 15 dias lá em Florença. Eu acho que Dona Geni deixou bastante programado o que ela queria. Ela teve esse cuidado também. A Dona Geni era cuidadosa nesse ponto. E tanto é que eu saí daqui da casa da esquina e fui morar numa outra casa na Jardim Europa, até com a arquitetura feita da Dona Geni, porque a Dona Geni gostava muito de ser arquiteta. Ela, aliás, era muito talentosa como arquiteta. Aliás, as reformas todas aqui foram feitas por ela no começo, depois passou o Maurício a tutelar isso, né? Mas, em todo caso, aí eles acoplaram a casa da esquina, onde eu morava, para fazer a extensão do museu. E o museu vai até a esquina, passando por dentro de onde eu morava. E eu fui morar no Jardim Europa. E isso tudo foi muito bem planejado pela Dona Geni, porque ela ainda estava viva quando isso aconteceu. Então, o museu originalmente foi uma ideia dela, ela queria muito preservar a obra do Segal, mas ela, de fato, faleceu pouco antes da abertura, né? E aí, primeiramente, inauguraram, me lembro da situação, veio o governador, o Bras Sodré e tal, inauguraram o museu, só naquela sala, né? Era uma coisa bastante acanhada. E depois, com o passar do tempo, aí meu pai realmente começou a tocar um pouco mais, meu tio também acompanhava, tal, só que aí meu pai resolveu se dedicar a isso e tocar o museu. Mas também pouco depois meu pai foi preso e ficou 2, 3 anos preso durante a ditadura, então aquilo ficou parado, mas eu acho que ficou meio que fechado, né? Eu acho que o Maurício faz o museu, né, em homenagem à Dona Geni, pensando no amor que a Dona Geni tinha pelo Segal. Então, eu acho que ele acaba criando esse museu para homenagear a mãe, né? E dessa forma também, com essa ideia que eu acho que é super importante do Maurício, de que a obra do Segal fosse só uma das motivações para que as pessoas viessem ao museu e que aqui elas poderiam descobrir uma maneira de se expressar. O projeto do museu tinha sido formulado pelo Maurício lá nos anos 70, um projeto muito tributário. O Maurício teve um período importante, inclusive, né, quer dizer, de estudo na França, de vivência na França. Então, um projeto que, de uma certa maneira, era muito tributário das ideias dos anos 60, 70 da França, enfim, de muitos pensadores, como um centro cultural, dinâmico, aberto para a população, que buscasse criar essas relações e pudesse, a partir dessa formulação inicial, né, que deu essa primeira configuração do museu,
na minha visão, quer dizer, inclusive nesse diálogo que o Maurício sempre foi muito aberto, e mais do que aberto, inclusive ele buscou e acabou sendo um agente também muito importante com a museologia, quer dizer, com o pensamento da museologia, de como estruturar esse processo, principalmente do ponto de vista dos procedimentos técnicos, para consolidar um museu. O museu sempre foi muito rico, quer dizer, apesar de ser uma unidade fisicamente pequena, ele tinha um projeto de política cultural extremamente complexo, com participação da comunidade, com várias áreas de atuação, quer dizer, além de expor Segal e, enfim, artistas que tinham uma relação com a obra de Segal, podiam dialogar com essa obra, podiam, enfim, trazer ao visitante do museu uma nova perspectiva, uma nova leitura do que foi essa obra. Sempre teve uma biblioteca muito atuante, voltada para cinema, teatro, artes do espetáculo. O coral, com a participação da comunidade, oficinas de redação, que acho que foi uma das questões também onde o museu foi pioneiro, não tenho certeza, mas era uma atividade intensa, laboratórios de fotografia e os ateliês onde você tinha, nessa época, tinha gravura, tinha desenho, tinha escultura, modelo vivo, enfim. De fato, era um centro cultural muito atuante. O Maurício é um sujeito extremamente inteligente e, como eu falei, acho que de uma generosidade ímpar. E eu acho que ele tinha vivenciado e visto, observado outras experiências onde a formação de equipe não tinha sido bem sucedida e que isso colocava em risco a capacidade das instituições continuarem exercendo seu papel, cumprirem sua missão. Então ele tinha uma preocupação de formação dessa equipe e de que pudesse ter uma sucessão, né? Ele tem aspectos interessantes, era um sujeito, como eu disse, de opiniões muito fortes, né? Mas que respeitava o contraditório e que criou, aqui no Museu Lázaro Segal, condições para que ele de fato ocorresse. Ele acreditava nisso, nós tínhamos reuniões semanais com todos os funcionários, de certa maneira, acho que uma utopia dele, porque tinha a presença dele e de todos, não era obrigatório, mas ele queria a participação de qualquer um dos funcionários, onde de fato a palavra era franqueada. Ele só, de certa maneira, intimidava um pouco pelas questões pessoais dele, de ser realmente um sujeito muito incisivo. Mas, por outro lado, ele deu, ao longo dos 18 anos que eu passei aqui, exemplos concretos de que o que se debatia ficava no âmbito do debate. Quer dizer, eu nunca vi uma retaliação ou algum tipo de posicionamento do Maurício como uma retaliação a uma opinião que havia sido expressa. Ao contrário, ele prezava muito e, de certa maneira, acho que ele tinha muita curiosidade quando a opinião era contrária dele. Eu já falei, mas eu queria reiterar, na verdade, a importância que o Maurício deu, né, sempre à formação profissional. Então, se numa fase ele contratou, sempre apoiou, não é, os profissionais egressos de cursos, ele também apoiou bastante os cursos em funcionamento. Eu poderia dizer do apoio dele ao próprio curso de especialização em museologia do MAI, da USP, a ponto que nós, inclusive, homenageamos num dos encontros museológicos. E a homenagem acabou virando uma performance surpreendente, que ninguém da plateia esperava aquele resultado, porque ele chegou todo paramentado, como se fosse um diabo, com capa de diabo, enfim, na verdade era um protesto, né, em relação a aspectos da produção da arte, da própria obra da Lucy, que sempre, não é, uma obra com a Lucy, que nunca era apresentada,
no Centro Georges Pompidou e ainda terminou jogando moedas de chocolate para a plateia. Foi algo absolutamente surpreendente para todos da plateia, mas no final, depois disso, né, ele vinculou isso a uma fala bastante, muito interessante. Então, essa é uma das lembranças, talvez por esse lado da performance, mas ele participou sempre dos cursos, né? Sempre que nós convidamos, ele estava presente. Então, acho que esse é um aspecto bem importante de sinalizar. A Amélia veio me falar que havia a possibilidade de o museu mandar alguém fazer um curso de gestão cultural na França. O curso demoraria 1 ano, né? E a pessoa tinha que ir para lá e que na reunião do colegiado diretivo, ou não sei se foi na reunião do colegiado diretivo ou se foi em conversa com o Maurício sugeriu que eu fosse. No final do curso, a banca que você ia defender o seu trabalho tinha que ter alguém do seu país, né? Todos os meus amigos, a Cristina Bruno, que é do Museu de Arqueologia, museóloga, arqueóloga e tal, ela ficou um tempo em Paris nessa época também, mas ela já tinha ido embora. E aí eu falei assim, putz, meu Deus, quem brasileiro eu vou convidar para estar na minha banca? Aí eu falei assim, não vou no consulado, porque no consulado, não conheço ninguém do consulado, nem sei se eles vão me... E aí liguei para o Maurício, aqui, falei, e contei, acho que eu ligava para ele algumas vezes para contar, porque ele ficava curioso em saber como que estava sendo, não sei o quê. E eu contei para ele, numa dessas ligações, que eu tinha que, para defender o curso, eu tinha que, na banca, além do professor da Sorbonne, que eu tinha um orientador lá, tinha que ter alguém, tinha a diretora do curso e tinha que ter um brasileiro, né? E aí eu comentei isso com ele, falei assim, putz, Maurício, eu nem sei quem eu convidar, assim, adoraria que você estivesse na minha banca, porque foi você que me estimulou a vir aqui, mas assim, você tá aí, eu aqui, e aí ele falou assim, não tem problema, eu vou para sua defesa. Ele tomou um avião, foi para Paris e participou da minha banca de defesa. Ele foi especificamente para isso, assim. Então, de uma generosidade, de um estímulo, assim, quem faria isso, né? Para mim foi muito emocionante isso. O Maurício me contou que na Alemanha ele, assim, numa viagem de turismo, ele subiu uma montanha, não sei como ele subiu, mas ele desceu a pé. E foi uma marcha, pelo que eu me lembro dele ter dito, uma marcha de horas, uma marcha longa. E quando ele chegou, então, ao fim dessa marcha, no lugar onde ele ia, hotel, sei lá o quê, ele estava com uma peça de teatro na cabeça. Então conversávamos muito sobre essa questão da organização rítmica do pensamento, né, e o ritmo da marcha. E esse jardim externo, ele foi reformulado, que eu saiba, ele foi pensado em função disto, a tal ponto que o Maurício e eu chamávamos esse percurso aí de deambulatório. E com árvores ou cerca-viva suficientemente alta para isolar o caminhante de estímulos externos, evidentemente sonoros, não tem o que fazer, não é? E o Maurício e eu considerávamos, enfim, o Maurício foi ele que teve essa ideia, né? Que esse jardim era o complemento da sala de pesquisa. Não era um momento de recreio,
Mas o pesquisador, lendo um texto, ele reflete sobre o texto, né? Então, ir para o jardim era o momento em que você acabava a sua leitura e você estava remoendo essas ideias, estava remoendo o texto, o que você ia tirar do texto, por que isso, por que aquilo, etc. Você entende? E achei esse deambulatório uma atitude muito importante na maneira como se concebia o desenvolvimento, a dinâmica do pensamento do pesquisador. Eu acho que a experiência do Maurício com a própria escrita veio disso também, né? Ele tinha, durante muito tempo, ele escreveu acho que 2, 3 livros comigo. Em 86 ele fez o primeiro livro. Eu lembro bem assim da gente lendo juntos os poemas. Ele deixava, eu interferi muito no trabalho dele, porque ele se colocava como um aprendiz. Então, permitia assim, Maurício, não está bom, esse poema está muito discursivo, isso está muito panfletário, isso não pode ser assim, vamos relembrar o que precisa, né, para um texto, o que um texto de qualidade tem, que consistência é essa. E ele, incrível, assim, eu fui conhecer, acho que o Gilson também, porque o Gilson também participou disso, uma pessoa muito diferente do Maurício que a gente conhecia como diretor do museu, né? Assim, que ouvia, que muito de coração aberto, né? Recebendo as críticas, acatando sugestões, tirando textos que ele gostava muito. Eu lembro de textos que ele gostava muito, eu dizia, mas não tá bom, não é bom. Ele tirava. E aí a gente ficava buscando esteticamente como resolver aquilo, né? Eu lembro de um poema que ele falava de uma criança pedindo esmola no farol. Eu falava, mas o poema está muito ruim. Esteticamente não funciona, né? Isso é fraco. E aí eu lembro que nesse dia ele falou do conflito que era assim para ele viver num mundo com tanta diferenciação e como ele precisava falar sobre isso, né? De um jeito também de expressão pessoal, não só como ele já falava nos textos, nas propostas, né? Todas de ação cultural que ele tinha. Mas ele queria também conseguir expressar literariamente esse tipo de preocupação. O enxame de crianças soterra o carro do semáforo. De baixo para cima, o pé chato, o inchaço da fome, a costela em espinhaço. De cima para baixo, os olhos, os olhos, os olhos de Segal. O Maurício é uma figura extremamente contraditória. É um homem que vem, vamos dizer, da aristocracia, da alta burguesia, mas sente todos os arrombos de um operário, sem ser operário. Porque exatamente participa de todos os movimentos emancipadores. Um dos fundadores do PT, entendeu? Foi militante, combativo, profundamente combativo, com todas as contradições. Mas para nós, da casa, lá de casa, foi sempre uma figura muito querida, muito afetiva. Então, o Maurício era uma pessoa muito interessante, né? E uma personalidade fortíssima. Às vezes a gente morria de medo dele, mas ele era uma doçura, interiormente falando, uma pessoa muito generosa sempre e tal. E muito animado, porque chegou um dia, ele veio dar o convite, fez questão que todos os funcionários do museu fossem no aniversário de 60 anos dele. E ele simplesmente quis fazer uma gafieira famosa de São Paulo, que é a Sandália de Prata. E foi, acho que, a melhor festa da minha vida. Eu quando me lembro como estava boa aquela festa, animadérrima, e assim, todo mundo foi, e todo mundo dançava, e todo mundo, assim, e era muito gostoso. O museu era isso para mim, sempre vai passar essa ideia de um lugar com muita diversidade em vários sentidos, mas que todo mundo sentava e comia do mesmo pão na mesma mesa. Eu aprendi muito aqui no museu, e aprendi muito, inclusive, com o próprio Maurício, com quem eu não tive um contato
mas com quem eu participei por conta de todo um conhecimento que ele deixou registrado aqui dentro do museu, né? Não só das ações que foram feitas, criadas, executadas, mas também como um exemplo de uma pessoa extremamente ideológica, que tinha princípios muito fortes, ideias, né, muito fortes e consolidadas, e que colocou essas ideias em prática, porque eu acho que antes desse ser cultural, Maurício, eu acho que antecede o ser político, Maurício. Eu acho que isso é muito exemplar e é muito forte. Quer dizer, não dá para pensar o Maurício separado de uma coisa e de outra. Isso é muito evidente, é muito forte. E isso ficou não só registrado aqui dentro como memória, mas também ficou muito marcado, né? Ele deixou uma marca muito forte nas pessoas. Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas acabaram levando para as suas vidas o Maurício como uma referência. Eu era auxiliar da Valquíria, ela era secretária dele na época, e eu ia ser auxiliar da Valquíria. Ele falou, por mim tudo bem, mas aí tem que ver os outros, né? Aí tá. Aí aceitaram tudo, aí eu lembro uma coisa que ele falou assim, olha, Valquíria, conta para ela os podres. Eu fiquei assustada, né? Que podres são esses? Meu Deus, o que é isso? Aí a Valquíria falou, não, é que ele dá uns gritos aí, mas tudo bem. A primeira vez que ele berrou, eu chorei. A segunda, eu chorei. E ele berrava e eu chorava. Ah, filha, você só fala, você só chora, pô. Que é? Eu tô tão ruim assim. Não, tudo bem. Mas depois, com o tempo, eu achava, no começo eu achava ele severo. Eu falei, acho que eu não vou ficar aqui não, eu vou embora. Aí depois eu comecei a conhecê-lo. Aí eu vi que apesar daquele homem severo, aquele homem austero, que queria tudo muito perfeito, não aceitava não, tudo para ele tinha que ser correto, perfeito, tudo certinho. Ele era uma pessoa maravilhosa e ajudava todo mundo, te empurrava para cima, assim, sabe? Te fazia estudar, te fazia ter forças internas, assim, para você crescer. Então, aquele homem, ele me ensinou a me valorizar, a ter mais respeito por mim mesmo e a brigar. Eu não era brigona, eu aceitava tudo. E ele me ensinou a brigar pelo que eu queria, pelo que eu sentia. Eu lembro que quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi participar de uma reunião geral. Nunca tinha vindo numa reunião geral. E era uma bagunça aquilo lá. Era uma gritaria, era uma brigaiada, batia em cima da mesa, mas depois ficava tudo bem, todo mundo estava junto. Isso me encantou. Eu nunca tinha tido essa oportunidade de ver isso. Isso me encantou. E aí, com o tempo, eu fui associando o museu ao seu Maurício Segal. E até hoje eu não consegui desvincular isso. Eu não consegui. Apesar de ter tido muitas mudanças, esse museu ainda tem a cara do Maurício Segal. E é por isso que eu gosto de ficar aqui. Teve um dia que nós tiramos a manhã só para conversar. Eu fiz todo o meu trabalho, ele fazia alguns cheques, alguns pagamentos, e aí a gente começou a conversar. E aí ele começou a contar da vida dele, que ele tinha sido caminhoneiro, que ele tinha sido preso político, que ele tinha apanhado, que um amigo morreu por causa dele. Ele me contou essa história. E aí ele pegou e falou assim para mim, você sabe, a única coisa que eu nunca fui nessa vida, né? Eu falei, não, seu Maurício, eu não sei. Ele falou, pobre, né? Mas o resto eu já passei por tudo, ele falando. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei assim, olha, eu queria te agradecer, né? Não só por mim, mas eu acho que eu estou representando uma grande maioria aqui, por tudo que o senhor fez, né, por nós. Porque a gente praticamente fomos criados, né, dentro do museu. E tivemos um pai muito bravo,
né? Mas hoje agradecemos, né, por esse pai bravo, né? Porque esse pai pegou no pé, onde fez que nós estudássemos, onde fez que nós conhecêssemos, né, a vida do outro lado, né? Porque a gente não conhecia, a gente não tinha esse conhecimento de cultura, eu não tinha conhecimento assim de museus, eu nunca tinha entrado no museu até então, né? E ele nos levou assim ele abriu, né? Eu acho assim que ele abriu um leque de oportunidades, não só para mim, mas para todo mundo que trabalhou aqui. Então, assim, a maioria dos funcionários aqui estudaram, fizeram faculdade, se formaram, né? Depois fizeram pós, aqueles que quiseram fazer, e tudo isso incentivado por ele, né? Então, eu não vejo isso em lugar nenhum, né? Nunca vi, né? Nesses 30 anos que eu estou aqui no museu, eu nunca presenciei, nunca ouvi falar que um patrão, né, se importasse, né, com o seu corpo funcional, né? E ele é uma pessoa que ele se importava. Então, assim, eu agradeci a ele, né? Falei assim, olha, eu agradeço porque eu tive uma oportunidade. Muitos não têm essa oportunidade, né? Mas o Senhor nos deu essa oportunidade. E eu creio que, assim, muitos gostariam de estar aqui, agradecendo pessoalmente. E aí ele falava assim, mas eu fui isso mesmo, né? Como que você sabe? Eu falei, seu Maurício, se a gente convive, né? A gente está lá todos os dias, então a gente conversa muito. E aí ele falava assim, será? Eu falei, não, pode ter certeza que todo mundo é grato por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor né? Porque ele ainda estava bem, né? Na vida de cada um, porque eu acho assim que todo mundo vai levar o senhor assim para sempre, como uma pessoa excepcional, né? Eu não tenho outra palavra para descrever seu Maurício, né? Vou ser breve. Para entender a pessoa de Maurício Segal, é preciso, na minha opinião, considerá-lo como um pacote explosivo de tensões. Por um lado, Maurício descende de uma família rica e é filho de Lazar Segal, um dos grandes pintores de nosso tempo. Por outro, ele é comunista convicto e radical, numa acepção nobre, que vai além da filiação partidária e que a evolução histórica do comunismo deixou sem base. Esta bomba de contradições é tornada mais potente por um temperamento vulcânico, à moda russa, e pelo desejo exasperado de integridade e de coerência. Tudo isso misturado, mais a extraordinária energia física, fizeram dele um homem evidentemente de exceção. O seu aspecto grão-burguês aparecia na naturalidade com que mandava e na sobriedade no-nonsense com que considerava as questões de interesse material. A verdade é que entre o materialismo de proprietário e a clareza responsável do administrador de esquerda, havia mais coisas em comum do que costumamos admitir. Por sua vez, a devoção ao acervo pictórico do pai, tratado como um patrimônio da humanidade, da cidade ou da nação, e não da família, não tinha nada de burguês. A generosidade com que Maurício e o irmão financiaram o museu, ao qual doavam as suas coleções Segal de grande valor, além de imóveis e dinheiro, pertence a um mundo surpreendente, sem mesquinharia, em que a arte conta mais do que a propriedade. Quanto à vertente comunista, ela se manifestava na concepção mesma do museu. A orientação pró-moderna, mas anti-mercantil, empenhada na deseletização da cultura, bem como a organização democrática, em que os funcionários têm voz e iniciativa, apontavam para além do capitalismo. Chegados aqui, não há como não mencionar que esses aspectos avançados da posição de Maurício e do museu foram historicamente derrotados pelo curso geral do mundo, que tomou o rumo do aprofundamento da mercantilização, inclusive e notadamente da cultura. Para dar uma ideia do teor de conflito nas posições de Maurício, vou contar uma anedota. Estávamos os dois passeando na praia quando chegamos a um conjunto de pedras enormes que o acaso havia equilibrado de maneira esplêndida. Cometi a imprudência de observar que o conjunto, embora sem assinatura de artista, competia com a escultura moderna. A resposta veio amarga e exaltada.
O arranjo natural das pedras era superior a qualquer obra de arte, pois era acessível a todo mundo, sem o ranço elitista de museus e exposições e sem o esnobismo e a competitividade de todo o trabalho artístico. Por um momento breve, mas lancinante, aí estavam as injustiças da sociedade de classes, que não perdoam, anulando o trabalho de vida inteira do criador de um museu modelo de democracia. Frente à beleza das pedras e à inaceitável desigualdade social, que subitamente se traduziam em raiva da arte, a dedicação meticulosa e amorosa à obra do grande pintor Segal ficava mal parada. Tivemos que espichar o passeio para que Maurício recuperasse a calma. Para concluir meu depoimento, quero falar na solidariedade de Maurício com os amigos perseguidos pela ditadura, solidariedade da qual eu mesmo me beneficiei para sair do Brasil. Enquanto não foi agarrado ele próprio pela repressão, Maurício ajudou de muitas maneiras a luta contra a ditadura, às vezes com risco de vida. Com sua perícia no volante e energia de touro, ele perguntava pouco e estava sempre disponível para fazer a longa viagem de automóvel de São Paulo à fronteira do Uruguai, para ajudar alguém a fugir. 16 horas de ida, 3 de descanso e mais 16 de volta, e a vida continuava. Ah, pudesse falar, porra, filho! Não é? Quantas vezes ele já falou isso pra você? Porra, filha, tá errado! E a Valquíria falando, tá certo, o Maurício errou do chefe. Não! Enfim, é isso.